Olá pessoal, então vamos continuar com a temporada 1, é o capítulo 1 do livro do Enseja, o livro oficial do Enseja, para alunos do ensino médio, episódio 4, o topógrafo. Então o topógrafo ele faz medidas, né? E uma dessas medidas é conseguir calcular, usando a trigonometria, essas medidas ao longe, que parecem muito difíceis de calcular, mas com as técnicas da trigonometria que a gente viu ali, seno, cosseno e tangente, sabendo o seno e cosseno e tangente dos ângulos, a gente consegue calcular. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. O topógrafo, no exemplo, ele calcula que a distância que ele está até o morro, né, até na verdade o centro do morro, é de 200 metros. Então, vamos esquematizar o problema aqui. A distância que ele está até o centro do morro é 200 metros. E ele tem uma altura de 1,60 m. A altura do topógrafo não, a altura do teodolito, né? Esse é o aparelho que ele está utilizando, chama teodolito. O que ele quer calcular é essa distância aqui. Qual é a altura do morro? Não sabe. Essa distância aqui também não sabe, né? O que ele sabe é esse ângulo aqui, 30 graus. Como é que ele sabe esse ângulo? Por causa do teodolito. No teodolito, ele vai olhar e vai alinhar a sua visada, né? E vai determinar esse chamado ângulo da visada, ângulo de visada, lá no topo do morro. Então, no ponto onde ele está, até o morro é 200 metros, ele tem esse 1,60 m e vai ter a altura que ele não sabe, que a gente quer calcular. Então, a gente vai ter esse triângulo aqui e vai ter esse ângulo de visada de 30 graus. Então, o que a gente vai utilizar? A gente tem aqui o ângulo alfa. A gente tem um triângulo aqui, né? Um triângulo retângulo, com a altura e a base de 200 metros. Tá? Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa lembrar que esse aqui é um triângulo, né? Retângulo, então a gente pode utilizar a trigonometria. Esse aqui é o ângulo que a gente tem, né? O ângulo alfa. Quais as medidas que a gente tem? A gente tem essa aqui é a hipotenusa. O que está do lado oposto ao ângulo é o cateto oposto. E o que está do lado é o cateto adjacente. Sempre que está oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Qual que a gente não tem? A gente tem o cateto adjacente e a gente quer descobrir o cateto oposto. Então, das funções que a gente viu no outro vídeo, né, o seno era o cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno era o cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente era o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, das medidas que a gente envolvidas no problema, a função que a gente tem melhor é a tangente. Então, a gente tem que a tangente de 30, que a gente pode utilizar, que está dado aqui no problema, né? Mas uma calculadora vai calcular. Então, um topógrafo vai utilizar uma calculadora, no caso, né? Ou um computador. A gente tem a medida da altura dividido pelo cateto adjacente, que é 200. A tangente de 30 é 0,57. Vamos fazer a conta aqui, então. 0,57. Como é que a gente calcula, né? Multiplicamos em cruz aqui. A altura vai ser 0,57 vezes 200. Então, multiplicar por 200. Então, tem 2 zeros, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí vamos multiplicar o 2. 2 vezes 7, 4.
14, né? 2 vezes 5, 10, 11, 0, 1, 1. Então vai ficar 0, 0, 4, 1, 1. Como a gente tem duas casas depois da vírgula, aqui não tem nenhuma, né? Então vai ser aqui. Ou seja, vai ser 114 metros. Essa é a altura a partir do teodolito, do instrumento teodolito. Mas a gente tem que considerar a altura até o teodolito. Então a gente tem que somar isso aqui com 1,60. Então vai ser 115 metros com 60 centímetros, né? Então esse é um exemplo muito prático e usado no dia a dia, né? Na topografia, onde se utiliza equipamentos e a trigonometria para calcular distâncias ao longe. Tá? Esse é um exemplo prático, concreto, real, do uso da matemática no dia a dia, que é extremamente importante.